O que eu escolhi conversar com vocês hoje é um pouco sobre as bases moleculares e também um pouco sobre a resistência do câncer coloretal. Os tópicos que a gente vai conversar hoje, nessa aula, ou nessa palestra, a gente vai falar um pouquinho de incidência, de mortalidade, quais são as etapas da carcinogênese de uma forma geral, para vocês entenderem, né? Quais são os fatores de risco desse tipo de câncer, como se dá a patogênese, um pouquinho só do tratamento e um pouquinho só dos principais mecanismos de resistência, só para vocês terem uma ideia geral mesmo desse tipo de câncer. Tá, de forma geral, agora no ano de 2020, essa Globocan, que é uma organização dentro da Organização Mundial da Saúde, eles fizeram alguns estudos e verificaram que o câncer é a principal, aliás, é a primeira ou a segunda causa de morte antes dos 70 anos em 112 países, dentre 183. Isso é alarmante. E os primeiros lugares aí são principalmente países bem ricos, né, que são os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, Canadá, Europa, China, Austrália, e o Brasil não está atrás não, o Brasil está em segundo, como a segunda principal causa de morte de indivíduos antes dos 70 anos. Então, assim, é um problema de saúde pública muito importante. A gente tem diversos tipos de cânceres, hoje a gente vai focar no câncer coloretal. O câncer coloretal é aquele que abrange tanto o intestino grosso como o reto. A incidência nos homens, incidência são o número de novos casos. Ele está mais ou menos em terceiro lugar, né, mundialmente, né, de acordo com os dados do Globocan, em relação aos outros cânceres, só perdendo por câncer de pulmão e por de próstata. E a taxa de mortalidade em homens também é super alta, estando também na terceira posição. Já nas mulheres, a incidência só está abaixo do câncer de mama, que é o campeão, né, de incidência, e em relação à mortalidade, é um câncer também que tem uma alta mortalidade entre as mulheres e está apresentando em cerca de mais ou menos na terceira posição. Em relação às taxas de incidência no Brasil, os dados acompanham os dados mundiais. De acordo com os dados do INCA, do último ano, no Brasil, o câncer de colo e reto nos homens já está em segunda posição em número de novos casos, então para o ano de 2020 e 2021 é esperado cerca de 20 mil casos novos, só de câncer de intestino, e nas mulheres agora, antigamente ele ficava na terceira posição, e aí a partir dessa nova estimativa, ele subiu uma posição a mais, então o câncer de colo e reto está na segunda posição, e é esperado também cerca aí de 20 mil novos casos. Então, se vocês repararem, é um câncer que está com incidência em ascensão, só está perdendo para câncer de próstata e para o câncer de mama aqui no Brasil. E aí, vamos relembrar um pouquinho, os cânceres, eles se desenvolvem em muitas décadas de vida. E o câncer de intestino, ele segue essa tendência. Se a gente olhar aqui, por exemplo, nesse gráfico, a gente tem as idades, dá para perceber que tanto em homens quanto as mulheres, a partir do momento que o indivíduo vai ficando mais adulto, mais velho, as curvas vão ascendendo. Então, isso significa o quê? Conforme a gente vai envelhecendo, naturalmente a gente já tem uma tendência maior a ter câncer. E o câncer de intestino, que é o câncer de colo e reto, ele aumenta, ele tem uma maior incidência naqueles indivíduos mais velhos, especialmente naqueles com maior de 55 anos, maior de 50 anos, tanto em homens quanto nas mulheres. E isso também é verdade para outros cânceres, como próstata, como mama. Então, os cânceres, geralmente, se ele não está associado a nenhum fator genético, nenhum fator hereditário, ele desenvolve mais na população mais idosa, uma população já na terceira fase da vida. Diferente daqueles cânceres que têm um cunho hereditário, que o indivíduo ele já desenvolve, ele já herda do pai ou da mãe algum gene com defeito, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, com mutação, e isso acaba levando ele a desenvolver câncer de uma maneira precoce. Então, às vezes crianças têm tumores em tecidos moles, ou no sistema hematopoético, ou então adolescentes, que é comum na primeira década de vida por causa desses genes que são herdados, né, mutados dos pais, que então é um câncer hereditário. Então, o câncer, para a gente lembrar o que é, ele é um conjunto de distúrbios, assim, o que eu quero dizer com isso? Não é uma doença só, são várias alterações que acontecem no tecido, e quais são as principais alterações? É a proliferação celular anormal, ou seja, a célula ativa o ciclo celular de maneira anormal,
descontrolada e autônoma, e ela perde completamente o controle da diferenciação celular. O que é isso, o controle da diferenciação celular? Uma célula que eu falaria assim, ó, aquela célula ali é de intestino, ela já não fica com aquela cara mais de célula de intestino, sabe? Ela começa a ter uma outra morfologia. Isso é a perda da diferenciação celular. Tudo isso acontece em decorrência de mutações em genes. O que são essas mutações? Essas mutações, eu vou falar no próximo slide, são alterações no DNA das nossas células. E essas alterações do nosso DNA levam a célula a crescer sem controle algum e sem diferenciação alguma. Então, aqui, ó, por exemplo, a gente tem umas células normaisinhas, com a morfologia todas idênticas. A partir do momento que começa a acontecer alguma mutação, esse tecido normal ele começa a ficar pré-neoplásico, ou seja, a célula começa a mudar a forma dela. Então, se vocês repararem, olha, esse segundo grupo de células já não está tão igual a esse primeiro, já está maior, o núcleo já está maior, então ela começa a perder esse controle da diferenciação, até que, em determinado momento, várias células de diferentes formas, tamanhos, núcleos, se desenvolve, né, começa a crescer, a proliferar indefinidamente, e começa até a invadir, olha só, aqui tem a membraninha basal, começa até a invadir a membrana basal e começa a acometer tecidos adjacentes ou órgãos distantes. E isso é o que a gente chama hoje de câncer. Então, o câncer, ele é um tumor, né, ele é uma doença de crescimento rápido, infiltrativo, ou seja, ele vai infiltrando todo o tecido adjacente, que está ali, todo o tecido vizinho, que tem, por exemplo, do intestino, todo o aumento, se for na mama, na axila, se for na tireoide, aqui, cabeça e pescoço, enfim, vai crescendo, invadindo os tecidos e pode provocar as metástases, que é o crescimento secundário. Ou seja, é onde a célula é capaz de sair de um órgão, por exemplo, ele é capaz de sair do intestino, viajar pela corrente sanguínea ou pela corrente linfática e chegar em outro órgão. E lá é capaz de se estabelecer, de colonizar. Por exemplo, o fígado. É muito comum pacientes que tenham tumores de intestino que tenham metástase no fígado. Geralmente tem uma predição, eles têm um local preferido para o estabelecimento da metástase. Então, as mutações é o que gera o câncer. E o que são essas mutações? É uma alteração permanente no DNA, de um ou poucos nucleotídeos. Elas podem ter causas endógenas e causas exógenas. Por exemplo, a aula da doutora Flávia, na palestra anterior, ela falou de uma causa exógena, que é um vírus que é capaz de infectar a célula e mudar toda a sequência, no caso, se inserir dentro do genoma da célula, né, e é capaz de mudar o DNA das nossas células, e isso gera mutação, gera proteínas diferentes daquelas que a gente geralmente tem. Então, o HPV, infecção pelo HPV, é uma causa exógena. Então, o que acontece? O DNA, ele sempre pareia adenina com guanina, citosina, adenina, catimina, citosina, coganina. Se uma dessas bases é alterada, a gente fala que o DNA está mutado. E isso é um pré-requisito para o estabelecimento do câncer. Então, relembrando, ou talvez, eu não sei qual é a fase do curso de vocês que vocês estão, mas assim, a origem do câncer são as mutações, é a alteração do DNA. Isso é o princípio de tudo. Então, quais são as etapas da carcinogênese? Como eu falei para vocês, no caso do câncer de colo de útero, pode ser o vírus, mas também pode ser agentes químicos, também pode ser radiação, como, por exemplo, o sol, que tem o UVB, o UVA, que vai atingir as células da nossa pele e vai fazer com que o nosso DNA tenha mutação. Então, são diversos agentes. E a gente classifica eles em físicos, químicos, biológicos. Hoje eu vou falar um pouquinho mais de vocês sobre os químicos. Por quê? Porque é aquela parada, né? A gente é o que a gente come. O intestino está muito sujeito à ação da nossa dieta. E na nossa dieta tem uma série de substâncias que podem lesar o nosso DNA, que pode causar mutação, que pode levar à iniciação do câncer. Então, as etapas da carcinogênese, a gente pode começar com. Então, a gente tem a exposição por algum agente carcinógeno, um agente químico, e aí, essa alteração, esse agente químico vai levar a uma alteração no núcleo da célula. Lembra onde? Lá no DNA. A gente vai conseguir alterar uma basezinha do DNA. E essas alterações genéticas, dependendo de onde elas aconteçam, pode fazer com que a célula seja iniciada, que é a primeira etapa, que é a iniciação. A partir desse momento que a célula é iniciada, ela começa a sofrer uma expansão clonal. O que é isso? Ela começa a se
se dividir, se dividir, se dividir. E aí ela começa a passar para frente, porque uma vez que essa célula entra em mitose, essa célula aqui vai dar origem a duas células, que vai ser duas células, e assim, por diante, vai sempre crescendo, né? Ela vai passar essa mutação para células filhas. E aí, as células com as mutações, elas só vão crescendo, 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 entendeu? E aí, isso é chamado de promoção. É quando a gente fixa aquela mutação no DNA. Então, a gente fala que essa célula está transformada agora, porque aquela mutação, ela agora está incorporada no DNA da célula. E aí, a cúpula de alterações genéticas iniciais, elas favorecem o crescimento da célula autônoma, ou seja, ela começa a ativar o ciclo celular várias e várias vezes. Porque na homeostase, a célula só ativa o ciclo celular se alguém falar para ela ativar. São os hormônios que estão circulando no nosso corpo, que são todo o nosso controle, né, de células, proteínas, interleucinas que está ali circulando no microambiente. É isso que fala para a célula, ó, você deve ativar o ciclo celular agora, você deve o quê? Duplicar. Mas o câncer não, ele não tem esse controle. Ele perde esse controle e começa a se dividir várias e várias vezes. E aí começa a ter essa expansão de células com mutações. E geralmente o que acontece é que essas mutações acontecem em genes que controlam a proliferação celular, que é o crescimento, e a apoptose, que eu acho que vocês sabem que é a morte celular. Então o que acontece? Além da célula estar se dividindo muito, ela não consegue morrer, porque ela não consegue ativar a apoptose. E aí, isso vai acontecendo durante décadas, 10 anos, 20 anos, até que o tumor esteja em um tamanho visível e detectável. E é geralmente, infelizmente, né, nessa fase, quando o tumor já está numa fase visível, grande, que a gente consegue detectar na clínica. Então, a última fase seria a expansão dessas células com mutações e o ganho de mutações adicionais. Então, se a gente pensar no câncer, assim, como um processo em etapas, a gente tem 3 fases: a iniciação, a promoção e a progressão. Eu quero que vocês lembrem mais as mutações, que é a primeira, lembra? É o que vai conseguir causar alteração na fita de DNA. Uma vez que a gente muda a fita de DNA, todas as proteínas que vão ser sintetizadas aqui vão estar alteradas. E isso favorece o quê? O crescimento descontrolado das células. Mas assim, quais são os fatores de risco, então, para o desenvolvimento do câncer coloretal? Diferente do que a Flávia falou, os nossos, assim, são bem difíceis, porque é tudo que a gente tem na nossa vida moderna. Por exemplo, o fator de risco é a obesidade. Por quê? O indivíduo obeso, ele tem um estado inflamatório muito alto. E esse estado inflamatório elevado pode levar à resistência à insulina e também pode modificar toda a microbiota desse indivíduo. E aí, recentemente, alguns anos atrás, a Organização Mundial da Saúde colocou como um fator de risco o indivíduo obeso para o desenvolvimento do câncer coloretal. O outro ponto é o consumo de carne vermelha, alto consumo de carne vermelha. Principalmente essa carne que eu estou mostrando aqui, que é aquela carne do churrasco, que forma aquela crostinha, sabe? Que a hora que o fogo, o carvão entra em contato com ela, queima a gordura e ainda faz aquele barulho ainda, sabe? Por quê? Você vai falar assim, nossa, mas não é possível que isso é um fator de risco. É um fator de risco. Por quê? Porque quando a gordura animal entra em contato com o calor, no caso aí pelo carvão, que é esse ato de defumar a carne, vamos falar assim, né? Uma substância é produzida, que é chamada de hidrocarboneto policíclico aromático, tá bom, não interessa o nome, mas essa substância é altamente carcinogênica. Uma vez que a gente ingere essa substância, ela sofre, né, transformação lá no fígado, enfim, algumas substâncias elas só são carcinógenas depois de sofrer uma transformação, principalmente nas enzimas do fígado. Mas o que acontece? Agora, essa substância, depois que sofre essa transformação, ela é altamente reativa com o DNA. E aí, o que acontece? Essa substância, ela pode lesar o nosso DNA, lembra? Pode causar mutação. Então, ela pode iniciar o processo da carcinogênese. Isso vale também para os alimentos embutidos, como salsicha, salame, tudo muito processado e embutido que a gente tem aqui. Isso também é fator de risco pelo mesmo motivo. Além de ter esse composto que eu falei acima, também tem aminas
tem nitratos, nitritos, hidrocarbonetos, tem um monte de substâncias que também conseguem lesar o nosso DNA. Então, assim, é diretamente proporcional à quantidade que você come, que a pessoa come. Então, quanto mais a ingestão desses alimentos, maior é a chance do indivíduo desenvolver. Óbvio que isso não é de um dia para o outro. O desenvolvimento do câncer coloretal leva décadas. Lembra que eu falei para você? Geralmente, o indivíduo que vai apresentar o câncer coloretal esporádico, geralmente ele está ali depois dos 50 anos. Então, é uma vida comendo desse jeito, não é de um dia para o outro. O mesmo vale para alimentos industrializados, para o cigarro e para a inatividade física. Todos esses são reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde como fatores de risco para o desenvolvimento do câncer coloretal. E os fatores protetivos? Graças a Deus a gente tem alguns também, né? Que é o consumo de grãos, que é o... quem são esses grãos? São, por exemplo, esses que está mostrando aqui na imagem, mas também nozes, castanhas, leguminosas, grãos em geral, sabe? Que tem alto poder de fibra. Por quê? Porque as fibras, elas minimizam o contato do intestino com algum possível carcinógeno que a gente está ingerindo na dieta, por causa do trânsito intestinal, por estimular o intestino a produzir aquele muco. Então, isso acaba que minimiza, sabe, o contato do intestino com carcinógenos. E isso acaba sendo um fator protetivo, de acordo com as pesquisas, né, no desenvolvimento do câncer coloretal. Outro ponto importante é o consumo de legumes, de frutas, leguminosas, de fruta, falei já, enfim, durante na dieta. Parece que também, talvez pelo alto teor de fibras também, pode ser um fator protetivo, e estudos indicam isso. Ambos, tanto os grãos quanto as verduras, as frutas, elas também alteram a microbiota presente ali no intestino. E essas bactérias, que são residentes naturais do intestino, elas usam, principalmente os grãos, como substrato para o seu desenvolvimento normal. E aí elas acabam produzindo uma série de substâncias que são benéficas para o corpo, para o intestino. E isso acaba modulando, sabe, o sistema imune, o estado inflamatório. Então é super bem recomendado o alto consumo de fibras, de alimentos com alto teor de fibras e de legumes e frutas. O consumo também de carne branca, porque uma vez que o indivíduo está consumindo mais carne branca, que é o peixe, o frango, acaba diminuindo o consumo de carne vermelha, que tem os nitratos, os nitritos e o hidrocarboneto policíclico aromático que eu falei para vocês. Então, assim, a Organização Mundial da Saúde, não é que ela fala, não comam carne, não é isso. É assim, é a quantidade que você come por dia. Então, assim, a Organização Mundial da Saúde indica o quê? De comer 3 vezes na semana, seria o ideal. E nos outros dias você comeria frango ou peixe, justamente para diminuir, né, esse contato que a gente teria com a carne vermelha. Tá, mas o que mais que a gente pode ter como fator de risco? Histórico familiar. Se a pessoa tem histórico familiar de câncer de colo e reto na família, de câncer de ovário, endométrio e mama prévio, essa pessoa já tem que ficar, talvez, de olho. Por quê? Porque esses tipos de cânceres pode ser que tem algum componente hereditário. Então, pacientes que tenham histórico desse da família, às vezes, é necessário já fazer exames já antes dos 50 anos. Eu ia falar para vocês, mas já vou falar aqui. Geralmente, os pacientes, né, só fazem um screening de prevenção do câncer de colo e reto a partir dos 50 anos. Mas se tiver história na família desses cânceres aqui, geralmente os médicos indicam a fazer os exames antes dos 50 anos, em 30, em 40 anos, sem problema algum. Pacientes com histórico de doença inflamatória intestinal, de retocolite ulcerativa, de doença de Crohn, que são todas doenças inflamatórias associadas ao intestino. Além disso, também tem 2 condições hereditárias que está associada com o desenvolvimento do câncer de colo, que é essa polipose adenomatosa familiar, que é a FAP, e essa síndrome de câncer de colo retal hereditário sem polipose, que é esse HNPCC. As siglas não têm importância, mas a ideia é o seguinte: nesse caso aqui, quando as pessoas têm essa síndrome, o que acontece? Quando a pessoa tem a FAP, ela tem um monte de, como se fosse couve-flor, como se fosse uma verruguinha, como se fosse um pólipo. A gente fala de pólipo no intestino. Por quê? Porque ela tem mutação no gene, que é conhecido como gene, que é chamado de APC. Então, a pessoa herda do pai ou da mãe uma mutação, ou seja, uma troca, né, de nucleotídeo lá, uma mutação nesse gene, APC. E aí, essa pessoa simplesmente desenvolve mais de 100 pólipos no intestino.
de 100 verrugas no intestino, de 100 como se fosse aquelas couve-florzinhas no intestino. Imagina só, e isso é uma lesão pré-neoplásica, que é o estágio inicial, né, do câncer de cólon. Então, as pessoas que têm essa síndrome, que nascem com essa síndrome, têm uma alta chance de ter o câncer coloretal. Então, é necessário, quando a pessoa descobre que tem, ela sempre tem que ficar fazendo acompanhamento para detectar, né, em estágios iniciais, a formação desses pólipos e sempre retirando. A outra síndrome genética, que é essa HNPCC, diferente dessa, o indivíduo desenvolve poucos pólipos, mas geralmente não, está associado com mutações em outro grupo de genes, que são genes que deveriam reparar o DNA. Porque o que acontece? Quando o nosso DNA é mutado, a gente tem, dentro do nosso corpo, enzimas que vão lá e arrumam o DNA, que trocam a base pela base correta, que eliminam a mutação. É como se a mutação não tivesse fixada. Ela volta o DNA na forma normal. O problema é que quando você nasce com uma mutação exatamente nessa enzima que vai corrigir o seu DNA, se você tiver uma mutação, você não vai ter enzima para corrigir. Então, a chance do indivíduo ter um câncer de cólon é muito alta também. Então, geralmente, esses indivíduos que nascem ou com mutação nesse gene da APC ou com mutação nesses genes que corrigem o DNA, também tem uma alta chance de desenvolver câncer de cólon. Geralmente, eles têm que fazer uns exames mais precocemente também para conseguir detectar de forma precoce. Então, qual que seria, se a gente parar para pensar assim, o câncer coloretal esporádico, que é aquele que a pessoa desenvolve sem nenhum cunho hereditário, ou seja, só comendo normalmente, bebendo normalmente, ao longo da vida dela toda, e aquele câncer já com cunho hereditário, que é familiar, que é o que eu falei para vocês, a pessoa já nasce com algumas mutações que falaria para ela, ó, você provavelmente vai ter um câncer de intestino, que é a mutação em APC e aquela mutação naquela outra, nos genes que reparam o DNA. Então, no esporádico, a gente tem algumas mutações aqui que vai acontecendo ao longo de décadas, 20 anos, 30 anos. Então, a gente tem um epitélio normal, aí depois formaria esse adenoma, que eu não sei se vocês lembram, mas o epitélio do intestino é todo assim, né? É todo cheio de glândulas. E aí, o que acontece? A gente teria a formação desse adenoma, depois a formação de um adenoma intermediário, até um adenoma tardio, até a formação desse carcinoma. Então, levaria décadas para isso acontecer. Diferente do que acontece na forma hereditária, isso é super acelerado, principalmente a forma inicial, que é a formação desses adenomas, desses pólipos intestinais. Então, isso acontece de uma forma muito, muito, muito exagerada, e o final é o mesmo, a formação do carcinoma. E isso também vale, principalmente aqui, para a promoção. Se a gente separar aqui, então a gente teria a iniciação, a promoção e a progressão. Então, nos cânceres hereditários, a iniciação é muito rápida, assim como nesse outro aqui, que é a síndrome de não poliposa familiar, a promoção é muito acelerada. Então, esses indivíduos que têm essa carga genética já familiar alterada, a chance de desenvolver é muito maior, e isso acontece em muito mais idades precoces da vida. Então, aqui eu trago para vocês, por exemplo, imagens de endoscopia de alta definição. Aqui a gente vê uma visão lateral de um pólipo intestinal se infiltrando. Então, aqui está pontilhado, vocês conseguem ver esse aumento aqui na mucosa colônica. Isso aqui é um pólipo intestinal, tanto aqui na imagem A quanto na imagem B. Então, pólipo intestinal é um aumento do tecido, é uma cripta intestinal aberrante, que ela simplesmente começa a crescer. Lembra que eu falei para vocês que o câncer começa com o crescimento descontrolado das células? Pois é, no caso do intestino, forma esses pólipos, que a gente chama, olha só. E isso, ele é visível para o médico, né, para o patologista, porque ele começa a ir em direção à luz do intestino. Então, vai formando essas projeções aqui. Isso é chamado de pólipo e depois é chamado de adenoma, que seriam os estágios iniciais do câncer de intestino. Então, aqui a gente tem outra imagem, nesse caso aqui já é um câncer já, que é o T1, que é a primeira fase, mas vocês podem observar, ó, a gente tem aqui ó, uma lesão projetando, né, que a gente fala para a luz do intestino mesmo. Aqui a gente também tem outra, olha só. Você viu? Vocês viram essa imagem aqui, ó, é inicial. É um pólipo. Esse aqui já é um câncer. Olha o quanto já teve crescimento e o quanto se projetou para a luz do intestino, não é mesmo? E aqui também, ó, aqui é usado um outro tipo de luz para ver aonde que esse
pólipo, aliás, onde esse tumor está se infiltrando, eles aplicam outro tipo de luz e eles conseguem ver quais são os limites, né, do crescimento tumoral. Mas isso tudo vai mostrar para vocês como que seria, né, o câncer coloretal visto por endoscopia. Aqui eu trago já uma peça anatômica de uma coloscopia, não, uma retossigmoidoscopia. O que é isso? É uma cirurgia que é feita para retirar parte do intestino ou do reto. Nesse caso aqui, foi retirado parte de um reto de um indivíduo, né? Essa coloração mais acastanhada é o tecido normal, essa coloração de acastanhado mais escuro, com alguns pontos enegrecidos, é o tumor, o adenocarcinoma de reto, é o tumor propriamente de reto. Ele está enegrecido assim porque tem áreas de ulceração e dá para perceber que ele está crescendo, invadindo todo o tecido normal, que é essa área mais de coloração mais acastanhada. Aqui, ó, eu trago para vocês a foto de uma peça que foi retirada, né, por cirurgia, né, por colonoscopia de um indivíduo que tem FAP, que tem aquela síndrome que eu falei para vocês, lembra? De mutação em APC? Então, esse indivíduo, como eu mostrei aqui para vocês, ó, aqui nessa imagem, aqui é um pólipo intestinal, tá vendo? Um pólipozinho só. Quem tem mutação em APC tem centenas, olha isso. Cada um desses pólipos aqui, ó, pode ser um adenoma, pode ser o início de um carcinoma, então você tem centenas de pólipos. E aí, geralmente, o clínico ele tem que retirar até uma porção maior do intestino, porque a chance, né, desses pólipos já terem infiltrado grande parte do intestino é muito grande. Então, os indivíduos que têm essas alterações hereditárias ligadas ao câncer coloretal é muito frequente e isso pode fazer com que imagina, se uma pessoa com câncer esporádico tem um desse daqui e desenvolve câncer, imagina uma pessoa que tem 100. Então, assim, é muito rápido a progressão para o câncer coloretal e essas pessoas sempre têm que fazer um monitoramento para acompanhar, né, qual é a evolução desses pólipos. Quais seriam as principais mutações que a gente vê no câncer coloretal? Seria, por exemplo, a mutação em genes ligada na APC, que eu falei para vocês, que é uma proteína que está ligado ali à proliferação celular, beta-catenina, enfim, Carrais, RAF, são todos nomes que eu vou falar para vocês, porque as drogas depois vão agir exatamente nesses alvos. Então, o que acontece? A gente tem um receptor de membrana, que é o EGFR, e uma vez que esse receptor está ativo, ele ativa essa via aqui, ó. E essa via de esterilização, uma vez que ela ativa, ela faz com que a célula prolifere. Aquela coisa que eu falei para vocês, ativa o ciclo celular. Então, as principais mutações que a gente tem são nesses genes daqui. Então, as drogas, elas têm que agir em pontos onde não acontece essa mutação. E é isso que a gente vai ver um pouco mais para frente. O outro ponto que eu gostaria de falar para vocês é que as mutações, elas não são iguais. Os cânceres, eles não são iguais. Isso a gente chama de heterogeneidade. Eles são heterogêneos entre si. Aí vocês vão falar para mim, mas o que é heterogêneo entre si? Aqui, por exemplo, está exemplificado em câncer de mama aqui, mas isso serve para o intestino também. Os cânceres, eles são diferentes quando a gente compara de uma pessoa para outra. Então, se a gente olhar aqui na figura A, um é vermelho, o outro é verde, o outro é azul. Então, tem uma diferença entre pacientes. Se a gente olhar, por exemplo, o tumor primário e o tumor secundário, que seria a metástase do fígado, eles também são diferentes. Eles não são iguais. Então, aquilo que eu falei para vocês. Quando uma célula está lá no tumor primário, que é o sítio de origem, por exemplo, o intestino, ela cresce lá, ela se desenvolve lá, o paciente está com um tumor de intestino, e ela adquire aquela capacidade de metastatizar, de ir para o tumor secundário, de formar, né, uma metástase. Quando ela forma essa metástase, o tumor secundário não é mais igual ao tumor primário, já é diferente. O outro ponto também é que se a gente olhar dentro da massa tumoral aqui, a gente vê grupos de células. Então, ó, aqui tem a vermelha, aqui a azul, aqui a verde e as cinzas. Então, a gente tem grupos de células completamente diferentes, ou seja, com mutações diferentes. Aí eu pergunto para vocês, se isso é tão diferente, como é que a gente vai tratar esses pacientes tudo igual? Imagina, eles já são diferentes entre si, o tumor primário já é diferente do tumor secundário, e dentro do tumor mesmo, tem diferentes tipos de células, diferentes tipos de mutação. Por isso que é tão difícil tratar os pacientes com câncer, porque eles são altamente heterogêneos e há diversos tipos de mutações. Então, é muito difícil uma droga conseguir eliminar tudo, 100%. É muito difícil mesmo. E isso, quanto mais heterogêneo ele é,
o perfil mutacional, lembra que eu falei para vocês? Mais agressivo ele pode ser, porque mais fácil ele vai escapar, né, dos nossos tratamentos convencionais. E é isso que eu estou mostrando aqui. Por exemplo, a gente tem uma célula, né, que foi iniciada, que começou o tumor, e aí a gente usa uma terapia padrão. Algumas células, realmente, elas vão morrer. Mas lembra que eles são diferentes? Aquela, uma outra célula, por exemplo, no caso da vermelhinha aqui, ó, que foi a célula que iniciou, ela não vai morrer. E aí, com a terapia, né? E aí, passado alguns anos, vai ter a recorrência do tumor, porque ela não morreu, ela ficou lá, né, como a gente fala, e acaba que o paciente tem aquela recaída, porque não conseguiu eliminar 100% das células com a terapia. O mesmo acontece, às vezes, com o sítio metastático. Às vezes, se tem medicamento que é capaz, né, de atuar na metástase, algumas células simplesmente elas ficam dormentes, circulando no nosso sistema, no sistema linfático ou na corrente sanguínea. E essas drogas, elas geralmente não agem sobre essas células dormentes, que ficam viajando no nosso corpo. E aí, em determinado momento, essas células fazem o quê? Acordam. E aí formam um novo tumor. E isso, de novo, é a recorrência. Por isso que é tão difícil tratar o câncer. Vocês estão me acompanhando? Tá tão... Parado, né? Ah, Pode continuar, professora. É porque às vezes fica tão silêncio que eu pensei, será que caiu? Tá tudo ok, pode continuar. Ah, desculpa. Tá, mas eles vão falar para mim, mas quais são as principais manifestações clínicas daquela pessoa, né, que tem um câncer coloretal? É muito difícil, porque assim como o câncer de colo de útero, o câncer coloretal não tem sintomas. E geralmente quando a pessoa tem sintoma é porque já está avançado. Então, as manifestações, elas são difíceis da pessoa, do clínico, né, identificar que aquilo realmente pode se tratar de um câncer coloretal. Geralmente, o clínico suspeita se o indivíduo tiver mais de 50 anos. Mas se não, é muito difícil. Por quê? Olha só, tanto que os sintomas, eles são genéricos. É fadiga, é uma anemia de origem determinada. Por alguma razão, o paciente começou a ficar mais anêmico. Sangue nas fezes, isso é muito importante. Náusea e vômito sem nenhum motivo explicado, mudança do hábito intestinal, então às vezes a pessoa era muito, às vezes, ressecado, começa a ficar com as fezes mais fluidas, ou vice-versa, e começa a ter perda ponderal, que é aquela perda de peso, né, de músculo, de gordura, sem nenhum motivo inexplicado. Então, assim, essas são as manifestações clínicas que vai levar a pessoa a suspeitar de câncer de intestino, mas geralmente não tem sintoma nenhum. Quando a pessoa tem sintoma, é porque já está em estágios avançados. E qual seria, assim, o estadiamento, né, do câncer? Ah, outra coisa que eu queria comentar com vocês. Lembra que eu falei para vocês que o câncer de intestino geralmente acomete indivíduos mais velhos? Mais de 50 anos, né? Geralmente é idosinhos, são os senhorzinhos mesmo que tem, né, câncer de intestino. Mas, por algum motivo que os pesquisadores ainda não sabem qual é, tem uma galera jovem que está começando a desenvolver câncer de intestino. Tanto é que, se vocês viram, né, que agora é o segundo com maior causa e o terceiro com maior taxa de morte no mundo inteiro. E está começando a pegar uma galera assim, de 30, de 40 anos de idade, ou seja, muito mais precocemente do que normalmente ocorreria. Um exemplo, por exemplo, aquele ator, né, o Pantera Negra, ele morreu com 30 e poucos anos de câncer de intestino. E aí vocês me perguntam, mas por quê? Ótima pergunta, a gente não sabe o porquê. Mas o que os pesquisadores ainda estão suspeitando é a mudança, ou talvez a aquisição de mais maus hábitos, né? É a nossa vida moderna, é nosso estilo de vida. Talvez os jovens estão comendo, talvez, mais produtos industrializados, comendo de forma pior, ou talvez está com mais obeso, ou talvez está com, sei lá, não praticando exercício físico. Alguma coisa está acontecendo nos jovens que está acelerando o processo, aquelas etapas da carcinogênese que eu expliquei para vocês, entendeu? E tem uma galera, está começando a aparecer muito mesmo, pacientes mais jovens com câncer de intestino, não só mais idosos, como era que acontecia há alguns anos atrás. O câncer de intestino ele também é classificado em fases, né? A fase 0, que é aquela fase bem, aquele fase localizada. O tumor 1, que já começa a penetrar algumas camadas do intestino. O tumor 2 é aquela que já está ali quase chegando à serosa. O tumor 3, se vocês olharem aqui, ó, já tem célula no linfonodo, ou seja,
o tumor ele já cresceu de uma maneira que ele já consegue invadir o sistema linfático. Então, se eu pegar os linfonodos desse paciente, eu vou encontrar célula de intestino dentro. E eu deveria encontrar só célula de tecido linfóide, né? Só linfócito. Mas não. Aqui a gente consegue já detectar células dentro dos linfonodos. E o estágio 4, que é aquele estágio onde a célula já conseguiu ter uma capacidade tão bizarra e ela é capaz de sobreviver na circulação e já espalhar para outros órgãos, como no caso, é o caso do fígado. Geralmente, pacientes com câncer coloretal podem ter metástase ou no fígado ou no pulmão. E aí, quando o paciente já tem, então, essa metástase, um tumor secundário, a gente classifica como 4. E aí, de acordo com esse estágio, 1, 2, 3 e 4, o médico vai falar, ó, você vai tomar essa droga, ó, você vai tomar essa outra droga. Cada um tem um manejo clínico diferente. Mas como que a gente sabe se vai ser câncer, se não vai ser câncer, se vai ser estágio inicial, se é final, enfim, geralmente a maioria é fazendo uma cirurgia, e aí nessa cirurgia o médico vai pegar um pedacinho do tecido e vai mandar para o patologista, e o patologista vai olhar e vai falar assim, se ele olhar no microscópio essa cara aqui de célula, que é o epitélio o intestino normal, ele vai falar, nada, não tem câncer, não tem nada. Mas se ver aquele couve-flor que eu falei para vocês, que são os pólipos, ele vai falar, ó, tem um pequeno adenoma. Geralmente, eles já tiram esse adenoma, porque, como eu mostrei para vocês, é visível na colonoscopia, na endoscopia. E se não for retirado esse adenoma, ele progride para um adenoma tardio e depois ele vai formar o adenocarcinoma de fato, que se vocês repararem, a célula ela está toda já infiltrando os tecidos aqui, ó, que é o adenocarcinoma, que é uma célula sem controle da diferenciação, ou seja, ela é totalmente diferente, olha só, do epitélio normal, e ela cresce sem controle algum, e ela começa a espalhar ali toda a região do intestino, que aí é o laudo mesmo, né, de câncer, que é o adenocarcinoma. Então, na endoscopia, né, na colonoscopia, a gente consegue ver em qual estágio está o paciente, entendeu? E a partir disso a gente tem o manejo do paciente. Aí vocês vão falar, provavelmente vocês devem ter visto na aula de anatomia, mas o intestino, ele é dividido em parte direita e parte esquerda. E tem um reto ali ainda, né, que é no final do intestino. E acontece que, se o tumor ele se desenvolver na parte direita do colo, acredita-se, tem alguns estudos que demonstram ainda que ele tem um pior prognóstico para o paciente. E isso acontece, parece que predominantemente em mulheres, mas ainda tem uma série de controvérsias. Já aquele paciente que tem os tumores na parte esquerda do intestino, tem um prognóstico um pouco melhor, assim como aqueles pacientes que têm os tumores na parte do reto. Aí, de acordo, por exemplo, com o acometimento, né, do tumor, o quanto ele cresceu, qual é o estágio que ele está, a gente tem um manejo desse paciente. Quando é só o estágio 1, ou seja, está iniciando o crescimento ainda, está no estadiamento 1, geralmente é indicada a cirurgia. Quando está no estadiamento 2, que já tem um comprometimento ali das estruturas, das camadas do intestino, mas está localizado ainda, geralmente é feita a cirurgia e o clínico, né, sempre decide se vai fazer uma quimioterapia adjuvante ou não. Adjuvante é o quê? Depois da cirurgia. Pode ser também que no estadiamento 3 do cólon, né, que no caso do intestino que eu estou falando, pode ter a cirurgia mais a terapia adjuvante. Se for no reto, a gente faz uma quimioterapia e uma radioterapia. Detalhe, geralmente, o que acontece nos protocolos, a quimioterapia ela é indicada para tumor de cólon, né, de intestino, e reto. Só que a radioterapia ela só é indicada para o reto. Por que só para o reto? Porque o intestino ele é móvel. E é muito difícil, para você aqui no Brasil, né? É muito difícil fazer radioterapia desse órgão. E além disso, ele está perto aqui de órgãos muito nobres, como fígado, pâncreas, tem outros órgãos, rins, muito nobres aqui para acabar fazendo a radioterapia. Então, a radioterapia ela só é indicada para o reto. E aí, no caso do reto, tem quimioterapia ou radioterapia. E no 4, também é cirurgia, na maioria das vezes, e também a terapia-alvo, que eu vou falar para vocês um pouco mais para frente. Então, se vocês repararem, a maioria aqui é cirurgia. Então, a gente consegue tirar o tumor, né, por cirurgia, ou fazer a radioterapia e a quimioterapia, sempre em combinação. Isso depende do paciente, de todo o histórico do paciente, o médico clínico, junto com o farmacêutico, vai analisar isso e definir qual seria o melhor tratamento, protocolo para cada paciente. A quimioterapia citotóxica, vocês estão me acompanhando ainda? Sim, professora.
Prometo que já tá acabando. Tá acabando, prometo. Então, a quimioterapia citotóxica, a gente tem várias drogas, que vocês são farmacêuticos, devem conhecer melhor do que eu, né? Mas são, por exemplo, o 5-FU, o capecitabine, irinotecan, oxaliplatina e esse outro aqui, que é o tirapsil. E aí eles são divididos em esquemas de tratamento. E aí, geralmente, os esquemas, eles recebem o nome de acordo com as drogas. Então, tem o Folfox, que é o 5-FU, oxaliplatina, Folfiri, Capox, Folfoxiri, enfim, aí eles falam esse nome porque aí, geralmente, o paciente vai lá, recebe um intravenoso, ou às vezes é por ingestão, né, por comprimido, no hospital, vai para casa, uma semana depois vai lá, recebe outra droga, depois vai lá e recebe outra. Então, são esquemas de tratamento, entendeu? E aí eles acabam colocando esse nome, porque é mais de uma droga, semanalmente, mensalmente, enfim. E aí, esses fármacos citotóxicos que eu estou falando para vocês, que são os quimioterápicos clássicos, onde eles agem? Eles agem em células que estão ciclando, que são as células que estão fazendo o quê? Que está dividindo o material genético. Então, toda célula que está ativando o seu ciclo celular, elas podem ser afetadas por essas drogas citotóxicas. Então, elas agem principalmente nessas células. Só que elas não exercem nenhum efeito inibitório sobre a invasão ou metástase. Ou seja, se a célula não estiver ciclando, não tiver esse ciclo celular, ela não vai ser atingida pelos agentes citotóxicos, que é o que geralmente acontece. Lembra que eu falei para vocês que os tumores são altamente heterogêneos? Então, tem algumas células que elas ficam quietinhas lá, que a gente fala que ela está quiescente. Que são as células tronco, são outras células que elas ficam lá e elas não ativam o ciclo celular. E aí, como elas não ativam o ciclo celular, essas drogas, 5-FU, oxaliplatina, não vai atuar sobre elas, porque elas não estão ativando o ciclo celular. E essas drogas, elas são metabólitos, elas intercalam no DNA e fazem com que a célula morra. Mas se essa célula não estiver ativando o ciclo celular, como é que acontece? Acontece que, sei lá, 90% do tumor é eliminado, porque elas estão ciclando, né, estão ativando o ciclo celular quando o paciente recebe uma terapia citotóxica, só que aquele 10%, 5% fica lá, quietinho. Por quê? Porque ela não está ativando o ciclo celular, não morreu. E aí, depois de 5 anos, o que acontece? Ela decide ativar o ciclo celular. E aí começa a proliferar de novo e o tumor volta. Então, por isso que é complicado, sabe? A gente sempre tenta entender como isso acontece, como a gente pode inibir isso. Porque é muito ruim a gente tratar o paciente, né? E depois ter essa recorrência. Então, por isso que é importante usar várias drogas, sabe? Para tentar ao máximo eliminar todas as células, as mais heterogêneas possíveis. E é o nosso desafio, é um desafio que a gente tenta encarar. Então, com a quimioterapia, a gente tenta ter uma taxa de resposta de 30% a 55%, a gente tenta ter o controle da doença e o ganho de sobrevida para esse paciente, sabe? Quanto mais meses e anos eles sobreviverem com essas terapias, é o que a gente quer, sabe? É o aumento de tempo de vida desses pacientes. Mas, como eu falei para vocês que a quimioterapia citotóxica não são flores, óbvio que ao longo dos anos a gente tem desenvolvido, né, os pesquisadores têm desenvolvido outras terapias para ajudar a pegar esses 10%, né, que não morre por ação desses citotóxicos. E uma dessas terapias são as terapias-alvos, que pode ser o uso de anticorpos monoclonais, que pode utilizar outros compostos e atingir células em objetos únicos, que é o que a gente fala, né, terapia-alvo, é um alvo específico. Não só uma gama de células que está ciclando. Então, por exemplo, aqui no Brasil, no SUS, eu não sei na rede particular, na rede privada, mas esse tipo de terapia só é indicada ainda para cânceres coloretais avançado. O que é isso? É aquele paciente que já está no estágio 4, que já tentou as terapias citotóxicas anteriores, sabe? E não conseguiu. E aí, nesse caso, é indicado essas terapias. Por exemplo, acontece que alguns cânceres têm aumento da expressão de alguns receptores de membrana. E são essas vias que vai fazer com que a célula prolifere muito. E se a gente usar, por exemplo, uma droga, supondo que seja o trastuzumab, é um anticorpo e se liga aqui. Uma vez que ele se liga aqui, o ligante normal dele, ou a via aqui, ela não é ativa, porque tem um invasor aqui e impede com que a via de sinalização seja ativa. Então, você bloqueia isso daqui. Então, isso que os anticorpos fazem, sabe?
eles bloqueiam uma única via. Então, assim, se aquele tumor é tão dependente dessa via para sobreviver, o que acontece? Vai acabar entrando em apoptose, regredindo, morrendo. Então, essas terapias-alvo específicas, elas são muito boas, porque elas agem exatamente num alvo só. Então, acaba pegando uma parte do tumor que não morreria, talvez, pelos agentes citotóxicos. Por exemplo, aqui a gente tem o mecanismo do cetuximab, que é um anticorpo, né, monoclonal. Normalmente tem o EGFR, que é um receptor de membrana, e tem um ligante. Uma vez que esse ligante se liga aqui, vai ativar um monte de coisa aqui para baixo, dentro das células, que é essa via de sinalização. E vai fazer com que a célula faça o quê? Prolifere, migra, sobreviva, faça angiogênese. Mas se a gente usar um cara para bloquear isso daqui, que é o anticorpo monoclonal, que a gente chama de cetuximab, ele vai lá, se liga nesse receptor. E o que acontece? Tudo isso aqui abaixo ó, não vai acontecer, porque ele está bloqueando. E aí o ligante não consegue se ligar mais. E aí acaba bloqueando essa via. Então, é um mecanismo de ação que vai fazer com que as células acabam morrendo também. E inibe o crescimento do tumor. Eu quis trazer para vocês, atualmente está muito em alta, e talvez quando vocês forem profissionais, ou talvez daqui a alguns anos, isso vai estar na prática de vocês. O nosso intestino é cheio de microbiota, de vírus, fungos, bactérias, e eles vivem com a gente. O problema não, né? Descobriram que essas bactérias, a nossa microbiota, elas podem interferir no tratamento e no desenvolvimento do câncer coloretal. Então, as pesquisas têm indicado o seguinte: se eu pegar uma bactéria que eu queira e der para o paciente por cápsula e modular toda a microbiota do intestino desse paciente, ele pode responder de uma forma melhor ou pior à terapia, entendeu? Então, a ideia para o futuro é o seguinte: a gente modular qual é a bactéria que a gente quer que esteja presente no intestino do paciente na hora que ele receber a terapia. E isso vai fazer com que o paciente acabe respondendo de uma maneira muito melhor ao tratamento. Então, tem várias pesquisas sendo caminhadas nesse sentido, porque eles pesquisaram e viram que pacientes que têm tem o intestino normal, e os pacientes que têm câncer coloretal, eles têm a microbiota diferente, não é igual a microbiota deles. E a partir disso, agora eles estão tentando modular, sabe? Se a gente modular, se a gente reorganizar as bactérias, será que a gente consegue melhorar o tratamento? E aí, isso eles estão fazendo com cápsulas, é como se fosse cápsula de cocô mesmo. E aí a gente consegue modular qual seria a bactéria que eu quero que esteja naquele paciente. Isso tudo é óbvio, sem pesquisa ainda, mas quem sabe não é realidade para o futuro, né? Então, essa microbiota, ela é regulador do sistema imune. Então, dependendo do que a gente come, de qual microbiota está ali, a gente vai conseguir ter um balanço entre a proliferação e a morte das células, e a gente também acredita, sabe, que regulando a microbiota do intestino, a gente consegue modular o sistema imune, que são as células de defesa. E aí essas células de defesa estariam mais sensibilizadas a eliminar o tumor, caso ele surja. E assim como alterações metabólicas também. Então, provavelmente são coisas que vão estar presentes mais no nosso futuro. Esse aqui eu vou passar, vou já pular para essa parte aqui. Em relação à quimiorresistência, outro problema, né, que a gente tem é que os pacientes, à medida que a gente vai administrando as drogas para eles, eles vão adquirindo resistência. O que é isso? Dentro da célula, ela começa a ter mecanismos para que a droga não haja. É impressionante, mas o que ela faz? Ela começa a ter bombas aqui na membrana que vai pegar a droga e jogar para fora. Se a droga entrar, ela joga para fora. Se ela entrar de novo, ela joga para fora de novo. Elas podem ter podem ter mecanismos que inativam a droga aqui dentro. Isso tudo faz com que a droga não haja. Isso tudo é chamado de mecanismos de resistência. Um outro ponto que eu quero abordar para vocês é que, por exemplo, quando a gente tem a quimioterapia, é esperado que a quimioterapia está aqui representada por esse raio. Se eu tratar o paciente com quimioterápico, eu quero que a célula morra. Só que o problema é que tem algumas terapias, as citotóxicas, né, elas não conseguem eliminar um grupo de células, que é chamado de stem cell, que são células-tronco. Então, isso não ocorre, porque essas células elas não conseguem ser eliminadas pela quimioterapia. Por quê? Porque elas não ciclam, elas não estão com o ciclo celular ativo. E aí, parte das células são eliminadas e elas ficam. E depois de um ano, depois de anos, essas células crescem.
e repopula, porque ela é célula-tronco, ela pode se diferenciar em todas as células do intestino e ela acaba repopulando todo o tumor. E muitas das vezes isso é a causa, né, da recorrência e da formação de metástase. E o que essas células-tronco têm de diferente? Ela tem essas bombas na membrana, que são aquilo que eu falei para vocês, são proteínas da família ABC, vocês devem saber muito mais do que eu, mas elas pegam e jogam a droga do citoplasma para fora. Elas têm mecanismos que elas sempre vão estar sobrevivendo, elas conseguem inativar as drogas aqui dentro e elas têm um mecanismo de reparo no DNA. Então, mesmo que ela tiver com o DNA todo mutado, ela consegue sobreviver. Então, imagine uma célula dessa, com essa potência, sobrevivendo isso tudo. E é isso, é a origem, então, do que a gente tem da resistência. Então, a gente sabe que a resistência está ligada com outros fenótipos, então, com essa aquisição das células-tronco e com o fato da célula, às vezes, ficar com uma morfologia diferente, que é chamado de MT. Então, lá no laboratório, o que a gente tem feito é o seguinte, a gente tem linhagens celulares, né, de câncer de colo retal, e a gente cultiva elas in vitro. E aí, o que acontece? Essas células, a gente divide em dois grupos. Um grupo de célula, a gente coloca a droga, isso em laboratório, né, in vitro, na plaquinha, que é o 5FU, que a gente faz isso lá. E aí a gente vai colocando em doses crescentes. Então a gente começa uma dose bem pequenininha e vai colocando. Vai colocando e tirando. Coloca e tira, sabe? E aí o que acontece? Ao longo de um tempo, essas células, elas ficam diferentes. Olha a morfologia. Elas ficam diferentes e elas começam a sobreviver, mesmo com a droga, sabe? E aí isso a gente chama de resistência. Quando a gente compara com essas outras células que tá o quê? Iguaizinhas essas células de origem. E aí, como é que a gente faz isso, então? A gente vai fazendo isso ao longo de muito tempo e sempre aumentando a dose do quimioterápico. No final, a gente vai ter uma linhagem que é resistente a esse quimioterápico, o que mimetiza o que a gente vê na clínica, né, com os pacientes. E aí a gente caracteriza, será que essa célula mesmo está resistente? A gente faz um monte de ensaios, vê o IC50, vê outros ensaios, para ver se essa célula está resistente mesmo, vê aquelas bombas de efluxo, e aí é isso que a gente está fazendo no laboratório. Então, a gente tem aqui uma linhagem normal e a gente coloca o quimioterápico. Olha só, morre tudo. Não tem nenhum pastinho aqui. Mas aí a gente pega uma linhagem resistente, que está a todo momento recebendo um quimioterápico e coloca a droga. E aí o que acontece? Olha só, a célula começa a não morrer mais com a droga. Ela começa a ficar resistente àquela droga. E é isso que a gente quer no laboratório, gerar essas linhagens resistentes. E aí, uma vez que a gente gerou essas linhagens resistentes, a gente avalia o IC50 dela, que vocês sabem, provavelmente o pessoal da farmácia sempre sabe isso, que é a capacidade de inibição, o coeficiente. Então, essa célula, ela precisa inibir 50% do seu crescimento numa dose muito maior do que a célula parental. Além disso, quando a gente vai olhando a morfologia dessas células, se a gente olhar aqui, ó, elas são todas cuboides, ligadinhas uma na outra, a célula parental, que é a célula de início. Mas as células que a gente vai acrescentando a droga ao longo do tempo, ela vai ficando toda mesenquimal, toda diferente. E isso é um indicativo de que essa célula está resistente. A gente também avalia por o Western blot, que é os níveis proteicos dessas células, e a gente vê que os marcadores de proteínas epiteliais estão também diferentes daquelas células parentais, ou seja, a célula começa a ficar com uma cara de epitelial, uma cara mesenquimal. E para que isso tudo que a gente está fazendo? O intuito é de estabelecer, né, a gente está fazendo isso no laboratório, essas linhagens in vitro, resistente, e ver quais são os pontos fracos e os pontos fortes dessas células. E aí a gente tentar inibir, sabe, as vias de sinalização dessas células. Uma vez que a gente conseguir inibir essas vias, a gente pode postular e pode, sei lá, indicar, né, quais seriam os melhores alvos para driblar essa resistência. Isso pode, quem sabe, um dia, né, ser aplicado na clínica, porque essa droga, o 5FU, apresenta muita resistência nos pacientes com câncer coloretal. E isso é um problema, né? E é a droga padrão ouro para o tratamento de câncer de intestino. Se a gente conseguisse identificar quais são as vias que está levando essa resistência, ela está levando a célula a sobreviver, mesmo na presença da droga, seria muito útil para aumento, né, de sobrevida e ganho de vida dos pacientes. E aqui eu vou fazer a minha, como se diz, merchandising, né? Vocês devem estar no curso de farmácia nas fases iniciais, mas tenho certeza que todos vão se formar em breve, 1 ano, 2, 3, enfim. Quando vocês se formarem e tiverem interesse em fazer residência, lá no INCA a gente tem um curso de residência multiprofissional em oncologia,
vários profissionais podem fazer, só basta ter concluído a graduação. É indicado para farmacêutico, enfermeiro, fisioterapeuta, odontólogo, nutricionista, assistente social, e é super bom o curso, a gente tem vários alunos, se vocês tiverem interesse, é só vir aqui para o Rio de Janeiro, para o INCA, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E quiserem continuar a trabalhar com farmácia oncológica, enfim. É isso. Muito obrigada. Desculpe a demora. Obrigado.